Boa noite, meu povo! Boa noite, boa noite! Estamos aqui ao vivo para mais uma live aqui, maravilhosa, no perfil aqui da Marla. Uma promoção do nosso Clube de Leitura Daná de Bom. Seja bem-vinda, Laura, seja bem-vinda, Banda Império. Seja bem-vinda, Vanessa e todos que estão adentrando aqui. Seja bem-vindo o Vlad Lima, nosso convidado especial dessa noite. E eu convidei para essa live de hoje, além do Vlad, eu convidei a Clara Nunes, que veio cantar pra gente, né? Feira de Mangoió, uma das maiores feiras, né, do nosso Nordeste, que representa aí por demais o nosso Nordeste brasileiro. E também... Seja bem-vinda, Lili! Estamos no mês de abril, próximo São João, né? E esse forrozinho da Clara é danado de bom. Já vou convidar o Vlad, viu? Agradecer imensamente todas as pessoas que estão presentes aqui, acompanhando a nossa viagem literária pelo Nordeste. Nós estamos no Pernambuco, lendo nada mais, nada menos do que João Cabral de Melo Neto. Quem gosta dessa música? Levanta aí, eu. Forró da moléstia. Deixa eu tentar achar o lugar do volume aqui, viu, meu povo? A Laura, a Eliane, esse povo carioca aí, gosta de forró também. Por isso tá danado de bom, viu, gente? O povo é apaixonado pelo nosso Nordeste aqui. Enfim, já vou chamar aqui o Vlad, convidá-lo primeiro, depois eu apresento, né? Espero que eu tenha falado o nome dele certo, viu, gente? Que eu já fui corrigido aqui. Vamos ver. Olha aí, danado de bom. Olha, apareceu lá a flor que eu mais gosto, que são os girassóis. Vou dar pausa aqui no nosso som. Seja bem-vindo, Vlad. Muito bem-vinda aqui ao Danado de Bom. É uma alegria imensa da gente, né? Principalmente quando a gente, assim, convida pessoas para estarem aqui e elas nos abraçam. De certa forma, elas nos abraçam. Abraçam o nosso projeto, né? E isso, eu fico repetitiva, mas diz que a gente tem que repetir mesmo para o povo ficar tipo chiclete. Isso é danado de bom. Não é à toa. Pode falar agora. Obrigado. Boa noite a todos da live. Estamos aqui no de bom para ter um bate-papo assim, bem descontraído. Desde já e eu agradeço. Já estou vendo lá no fundo um monte de coisa assim que eu adoro. Tudo Artesanato. Tudo que eu fiz. Imagina. Tá ouvindo bem? Tá. Tá ouvindo bem? Certo. Eu vou ouvindo sim. Tudo bem aí, gente? A Vanessa, a Laura, a Valéria, pessoal, a maioria também, né? Nordestina aí, enfim. Nosso carinho todo para vocês. Sabrina. Quando eu li o seu nome a primeira vez, na minha burrice aqui, eu li o leite. Oh, gente, pelo amor de Deus. Ainda pronunciei, falei, o problema não foi ler errado, o problema foi pronunciar. Mas, enfim, a gente está aqui sempre para aprender, né? E assim, boa noite, Zélia. O Paulo Lima foi quem indicou o Vlad para estar aqui. Muito obrigada, Paulo, pelo carinho de estar aqui também acompanhando. Eu vi, ô Marla, antes da gente começar, eu vi que você tava com a taça de vinho aí, não foi? Tava, e é danado de boa, ó. Então, e eu tô aqui com a minha aguinha, porque eu não bebo. Na minha carranca aqui, ó, exclusiva, eu que fiz. Oh, danado de bom isso. Danado de bom. Já virou um ritual. Se eu não tomar o vinho, eu não faço a live. Mas é bom. É bom. Mas aqui tem a aguinha também. Aqui tá já na canequinha, né? Do danado de bom. Um dia foi a Valéria.
Olha lá a belezura que ele fez. Ó, daqui a pouco vai mostrar e explicar o que ele fez aí, né, gente? O Daqui a som do pouco. artista está picotando. O que é picotando, Laura? É a minha conexão, Laura. Minha conexão. Eu ia trocar hoje, mas eu fiquei com medo de não dar tempo. Infelizmente, né? Aqui mesmo eu tive um problema sério, porque eu não consegui, estava com conexão ruim também, tive que mexer algumas coisas. Mesmo assim, eu não consegui resolver por conta da estrutura mesmo do prédio que eu moro. Eu sei. Enfim, Se a gente vai conseguir. Se ouvir um cachorrinho ao fundo, não se importa, não, que é vizinho. Tranquilo, tranquilo. Então, assim, só apresentando o Vlad, ele é de Recife, né? É natural de Recife mesmo. E eu fiquei curiosa, né, para entender, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é a arte da papietagem. Nunca tinha ouvido falar. Todo dia eu aprendo uma coisa aqui nesse danado de bom. Por isso que ele é danado de bom, sabe? Porque todo dia a gente aprende uma coisa. E você falou um pouquinho também na sua apresentação sobre a menção honrosa que você recebeu na FENARTE. Inclusive, acho que foi a 22ª edição já dessa feira, que é uma feira nacional, não é isso? Uma feira nacional de artesanato. E está acontecendo agora ou não? Não. Boa noite a todos de novo, né? Deixa eu me apresentar, eu sou Vlad Lima, sou artesão, sou especialista na arte da papietagem e do papel machê. Papietagem, posso já explicar? Pode. Vamos deixar fluir. Tá. A papietagem, a diferença do papietagem para o papel machê é que a papietagem é a colagem de papel sobre o outro papel, até formar uma camada. Aí isso é papietagem. Aí dali você vai tirar uma forma, vai efetuar ou fazer uma lixa e pintar. E o papel machê é a massa do papel machê, é o papel com a cola, só que em massa. Uhum. Em relação Essas obras que estão aí ao fundo, elas são feitas de quê? Só para curiosidade já. tudo de papel machê. Tudo de Tudo. papel machê. Isso. Que bacana. FENARTE só acontece em julho. Sim. É a maior feira da América Latina. Feita aqui para anotar. Não só nacional, mas da América Latina. A maior feira de artesanato da América Latina. Ela engloba todos os artesãos do mundo, não só do Brasil. E nem tampouco só do Nordeste, mas do mundo. E como foi essa... O que seria essa menção honrosa que você recebeu lá na FENARTE? A menção honrosa, o pessoal costuma dizer que você fica entre os 10 melhores, tem o primeiro, o segundo lugar e o terceiro, que são os ganhadores. E os outros 10 ficam na menção honrosa, ganham um título de honraria. Uma das 10 peças, das melhores peças da galeria. Porque eu participo da galeria de reciclados. São 3 galerias. Reciclado, Ana Holanda e Arte Popular. Eu me apresento na galeria de reciclado porque eu sou arte reciclada. Bacana, porque assim, é um projeto, né, político também, né, se a gente pensar nessa perspectiva social, porque aproveitar a questão, né, da reciclagem é uma questão hoje importante para a situação toda ambiental que a gente vive. Você está tirando do meio ambiente resíduos sólidos, né? Uhum, Aí é uma coisa. Eu até tinha uma historinha para contar sobre isso. Eu faço a reciclagem e transformo em arte o lixo ao luxo. Quando alguém diz, por que você faz isso? Aí eu venho na historinha do beija-flor. O beija-flor estava naquele incêndio na floresta. E todos aqueles animais, bem de porte maior, vendo aquilo, o beija-flor indo ali com a linguinha, soltava uma gotinha, voltava, voava léguas e léguas, pegava. Aí o búfalo disse, ô beija-flor, por que você está fazendo isso? Você não vai conseguir conter o fogo. Aí ele disse, eu estou fazendo a minha parte. E é o que eu faço. Eu faço com a minha arte, eu tento
retirar do meio ambiente todo o resíduo sólido que eu posso. Eu estou fazendo a minha. A Laura mandou uma pergunta aí, não sei, vamos trazer logo para a gente não se perder, que ela pergunta por que alguns trabalhos são chamados de arte e outros de artesanato. Olha, eu acredito assim, a arte, se permeia em vários segmentos. Dança, música, artes visuais, né? A arte é uma expressão. O artesanato é só uma conotação. Mas todo artesanato é uma arte. Seria a materialização da arte. Seria isso? O artesanato, a materialização da arte ou não? A arte, porque assim, o pessoal ele mistifica muito de achar que arte é só que é feito pelos artistas plásticos. E não são. Porque eu sou artesão e artista plástico. Uhum. Eu eu comecei a usar esse título de artesão porque era uma coisa mais próxima do povo. Porque quando você diz, eu sou artista plástico, já cria uma... É meio será elitizado, né? E qual é a diferença, Vlad? do artesão para o artista plástico? Sim. Olha, geralmente o artesão ele é formado na escola da vida. E o artista plástico ele é formado academicamente, faz artes visuais. A diferença é só essa, mas o talento é o mesmo, dependendo da diretriz que cada um conseguir. Bacana. Mas a curiosidade da gente é como tudo isso começou, né? É um dom, desde pequeno você né, faz isso, ou foi algum momento da vida que despertou para a arte, para fazer essas peças que você faz, da palavra lá que eu vou roubar aqui para poder não falar errado, papietagem. Papietagem. Como foi isso? Então, tudo começou aos 8 anos de idade, quando eu despertei a vontade de querer desenhar, aprender a desenhar. Na minha época, um pouquinho lá atrás, tinha um programa chamado A Turma do Daniel Azulay, que era um programa de TV de São Paulo. Aí lá ele explicava como é que desenhava, todos os métodos bem simples para você começar a aprender em casa. E você, como criança, era fácil de aprender. Aí eu comecei a aprender. E aos 9 anos de idade, eu participei de um concurso de desenho, na época, e ganhei em segundo lugar. Aí eu pensei, eu acho que eu levo jeito. Aí aos 13, eu fiz minha primeira escultura, que foi de uma maniva da mandioca, que é o caule da mandioca. O final da mandioca tem a raiz da mandioca. Aí quando tira a raiz, sobra a maniva. Aí eu peguei aquilo olhando, brincando com a turma, né? Na época, tinha 13 anos, eu fiz, deixa eu fazer uma escultura. Tá parecendo um gato, aí eu fiz. Aí o pessoal adorou. Aí disse, faz para mim também, faz para mim. Eu comecei a fazer essas carrancas com maniva bem pequenininha para cada um. E daí então não parei mais. Só que a vida sempre nos leva por caminhos diferentes, né? Mas deixa lá na frente e você se depara de novo com o seu destino e segue. E foi assim. E hoje em dia eu vivo integralmente de arte. Que bacana. Meu sonho é viver do clube de leitura. Mas eu digo que por enquanto só dá para pagar o vinho. Resenha, viu? Mas meu sonho é esse. Chega lá. Então não houve essa questão de uma transição de partir para a arte. Desde pequeno você foi construindo essa ideia como a arte estava relacionada à sua forma de ver, enxergar o mundo, de ser no mundo e também, né, de ganhar, de sobreviver disso. É importante a gente perguntar, assim, claro que falando de uma forma mais ampla, não entrando em detalhes, você falou assim, eu vivo da arte. Como é isso no Brasil para você, esse reconhecimento e as pessoas compram mesmo, né? Dá para viver disso? Fala assim de forma mais, né, mais ampla mesmo. Então,
eu vou relacionar o meu estado, né? O Uhum. estado de Pernambuco. Na minha visão, eu acredito que o nosso governo aqui do Pernambuco, ele valoriza muito o artesão. Tanto é que aqui tem vários centros de artesanato. Aqui no Marco Zero, em Recife, tem a maior loja de artesanato do Brasil. Maior no tamanho. E tem outras unidades. Tem uma em Bezerra, que foi a primeira. Depois a do Marco Zero, que é a maior do Brasil. E tem a do Shopping Recife e do Shopping Itacaruna. São lojas menores. Eu não sei, eu vi de longe em Petrolina. Alguma coisa assim bem grande de artesanato, uma feira grande, não sei. Uhum. Aí o que acontece? Eu comecei a perceber que minha arte tem um diferencial. Todos nós temos um diferencial. Somos bons em alguma coisa. Uhum. Basta saber em quê. Eu comecei a perceber que a minha arte, meu modo de pintar, tem um diferencial. E o pessoal se agradava. E o pessoal da empresa, onde eu estava, ficava dizendo: menino, vai viver disso. Tu tem um dom. Tu tem. Se eu tivesse esse dom, eu ia viver só disso. Aí o que acontece? Veio a pandemia. Uhum. Aí houve uns incidentes na empresa. E como houve muitas perdas lá, não ia ser diferente. Aquilo me deixou muito apreensivo. Com medo, com receio mesmo, sabe? Aí foi um virar de chave. Sim. Uma virada de chave. Eu fiz, rapaz, acho que eu vou me dedicar a partir de agora. De sair. Aí saí da empresa e estou há 2 anos no caminho. Uhum. Me dedicando mesmo. Antes, não vou dizer que era um hobby, porque realmente eram vendidas minhas peças também no centro de artesanato, que dá muita oportunidade lá. Lá é uma vitrine anual. Você coloca suas peças lá e chega sempre os cruzeiros dos turistas. Teve até um cruzeiro, acho que há uns 2 dias atrás, e sempre compram. Eu tenho peça em Portugal, no Canadá, no Brasil. Eu acredito que em vários estados do Brasil. Teve uma cliente que comprou uma peça minha e disse que eu faço muito galo da madrugada. A figura. Sim. Uhum. Aí tá até aqui. Ó a peça do... Mostra ele aí pra gente. Aí, meu povo. A peça da Missão Rosa foi essa aqui. Ó. Lindo. Esse aqui é o galo. Esse aqui é o Homem da Meia-Noite disfarçado de laúça, que é justamente não conta pra mulher do dia. Essa daqui é o Papangu. Esse daqui é o Caretas. E esse daqui é o Caboclo de Lança. Essa peça aqui... Só abrindo uma pergunta aqui, porque a gente vai ler um outro livro do Pernambuco, que é do Euridonavio, é um pernambucano, né? E lá ele traz essa personagem aí, a Laúça, o pessoal do Clube do Livro que está aqui, né? Fala um pouquinho sobre esse personagem. É um personagem folclórico do Pernambuco, né? Assim, é um personagem que ele tem várias nuances, sabe? Acho que cada criança, cada adulto, até digo, tem aquela coisa da laúça, tem medo da laúça. Porque a laúça é um urso que veio da Rússia e veio de um circo. Assim, é uma história, eu vou contar uma história que eu posso estar também enganado. Mas pelo que eu soube de criança, né? Era um urso que veio num circo, veio da Rússia, e o circo praticamente estava precisando de donativos, e o adestrador pegava a laúça, amarrava um cinto nela, uma corda, e saía com ela pelo bairro pedindo um dinheirinho para ajudar o circo, antes de começar o espetáculo. Tanto é que tem a música: a laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Não sei se vocês sabem. Vou botar aqui. Isso, a laúça. Tem um vídeo que tem um monte de laúcinha que eu fiz, que eu botei essa música, que é de um artista daqui, de Pernambuco. Aí criou. Aí todo mundo, quando via a laúça, ficava com medo e ao mesmo tempo apaixonado por ela. E hoje em dia é um ícone muito, muito,
muito querido por todos nós, sabe? Muito querido. Tanto é que eu tenho aqui, ó, essas laúcinhas que eu faço, é porta-copo. É papel machê também. Porta lá, É porta-copo. E é papel machê também. É muito vendida também, sabe? E é isso. É aquele imaginário da gente, é guardado no coração. Aí quando a gente vê esse símbolo aqui é o homem da meia-noite disfarçado de laúça. Isso aqui. Ele queria conhecer no carnaval brincar em todos os blocos. Do litoral ao sertão. Só que a namorada dele, que é a mulher do dia, lá de Olinda, morre de ciúme dele. E ele, no dia, ela disse a ele, você não vai brincar, porque ele só podia sair no dia dele, que é no sábado do Zé Pereira. Ele sai de meia-noite, todo sábado do Zé Pereira. De dia é o galo, no mesmo sábado, e de noite é o homem da meia-noite. Aí o que acontece? Ela disse, você não vai. Aí ele disse, poxa, eu quero ir. Aí o galinho disse a ele, ó, se veste de laúça, que ninguém vai saber que é tu. E ela não vai nem saber. Tu pode ir do litoral, que é o galo, até o sertão, que é justamente o que permeia essa peça aqui. Ó. Aqui é o agreste, que é o bezerros, que é o papangu, que é lá de Bezerros, que é o agreste. Aqui é lá de Triunfo, que é o sertão, né, que é a nossa oásis do sertão, que é o Caretas, que ele sai com um chicote, e aqui é da Zona da Mata, que é o Caboclo de Lança. Aí ele brincou em tudo isso e ninguém ficou sabendo. Ela não ficou sabendo. Aí por isso que ele disse, não conta nada para a mulher do dia. Por isso é o nome da peça, não conta para a mulher do dia. Ele brincou tudo e ela não descobriu que era ele. Ele estava de laúça. A laúça aqui. Você uniu vários personagens, né, da cultura pernambucana. O Paulo colocou aqui que a laúça quer dinheiro. Quem não der é pirangueiro. Isso E a Adriana colocou que é o melhor artesão de Pernambuco, né? A laúça. Obrigado. Enfim. A Zélia colocou que lá na minha cidade, ela é do Rio Grande do Norte, tem o bloco da laúça, né? E a laúça aqui. Tudo a pergunta é bem bacana. Foi interessante a pergunta da Laura aí, né, sobre a questão do mestre Vitalino. Qual a importância do mestre Vitalino para o artesanato pernambucano? Total importância. Foi ele que, assim, abriu caminhos, né, no mundo com suas peças de barro, que é feita de barro. Sim. E abriu o mundo para discutir nosso artesanato aqui do Nordeste, sobretudo aqui de Pernambuco. Nosso Nordeste, eu vou dizer assim de passagem, é uma região apaixonante. São em várias cidades, vários estados, né, do Maranhão à Bahia, a miscigenação de cultura é enorme. Eu tenho um orgulho de morar aqui no Nordeste. Febre, né? Febre e cultura. Tudo. E aqui em Pernambuco, puxando a sardinha para o meu lado, vai do litoral ao sertão também. É muita coisa. Aí não tem como você ser um artesão e não pegar referências, sabe? Tanto na região Nordeste como no seu estado. É uma região muito vasta de cultura, sobre todos os níveis. Tanto escrita, como visual, como dança, música, que não deixa mentir nossos artistas aí, cantores, que vai para o mundo tudo. É a terra do Luiz Gonzaga, do João Cabral de Melo Neto, não precisa falar mais nada, né? Mas assim, a gente não tem inveja não, porque a gente é a terra do Jorge Amado, do Itamar Vieira, que está no Japão publicando o livro dele, enfim, é maravilhoso demais. Né? Isso, a nossa região Nordeste, do Maranhão à Bahia, é rica em tudo. Tudo é maravilha. A nossa principal Nordeste, você morar aqui. Fora o calor, né, Brad? Só o calor pega fogo por aqui. Assim, mas tão banho de mar. Livrando tubarão, banho de mar.
Ainda bem que eu não moro numa cidade que tem mar, mas assim, era considerada a Suíça baiana, né? Era da conquista. Só que ultimamente está muito quente, enfim. Mas eu estava falando sobre isso hoje, a questão do clima, né? Cada vez invernos mais rigorosos e verões também mais rigorosos. Enfim, o Paulo falou aqui para você colocar a peça ao lado para deixar para fazer um print, né? Fazer um print aí da tela aí. Da tela? Ele quer que você coloque a peça, né? Do seu lado. Aqui Essa tá daqui? apresentando. É justo. Aí, aqui no Nordeste a gente fala jegue na caatinga. Aí fica sorrindo. Mas vamos em frente aqui, conhecendo um pouquinho mais desse artesanato. E assim, eu vou fazer não é uma pausa aqui, mas um parênteses para a gente mostrar o trabalho que o Nádio fez, especialmente para o Danade Bom, né? Que a gente está lendo aqui no Danade Bom, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Gente, eu não pedi para ele fazer isso, não, viu? Lá no final tinha uma pergunta. Tinha uma pergunta se ele tinha alguma peça que ele conseguisse relacionar. O cara foi lá e fez algo maravilhoso. Enfim, eu queria que você mostrasse um pouquinho dessa releitura que você fez de Morte e Vida Severina, explicando um pouquinho. E aí o pessoal que está aqui na live, quem não está, a gente vai deixar, tanto aqui na live quanto depois da manhã, a gente, né, pega os títulos, eu falo batizado que as pessoas deram para a tela. E aí você, que é o criador, elege, né, o título da tela. Mas hoje aqui você vai mostrar e tentar explicar um pouquinho como foi essa releitura sua e também dessa, porque, não sei, não foi feita de papel machê, né? Foi pintura, não sei, não entendo. Explica aí como é que foi feito isso aí. Então, Marla, quando você colocou aquela pergunta, você tem qual a sua peça que é relacionada, você acha que está relacionada ao Morte e Vida Severina? Aqui não me deu uma taquicardia, né? Eu não tenho peça relacionada a isso. Aí eu sentei para assistir uma televisão, aí nisso veio uma ideia de fazer uma peça em papel-tade. Só que já era domingo, quase meia-noite. A fim não vai dar tempo de secar. Uma vez que você disse que ia fazer um pôster na terça-feira, não foi? Sim, sim. Aí eu fiz, não vai dar tempo. Aí eu fiz, vai-te embora e vai pintar, vamos pintar. Aí eu peguei essa tela, que eu já tinha essa tela há algum tempo, tinha comprado com a moldura, junto com a moldura. Uhum. E tava pensando em fazer um quadro, mas ó, você deu a ideia, aí eu fiz, deixa eu estudar a história. Aí o que eu quis fazer nela? Colocar o resumo do resumo da história, que é um alto de Natal pernambucano, Sim. né? Muitos não conhecem. Acha que quando fala Morte e Vida Severina, acha que é uma coisa trágica, que não deixa de ser. Mas no final tem uma mensagem que a gente fica pensando. A ideia de vida, né? A ideia de vida, de ressurgir Ressurgir das cinzas, né? É. Aí posso contar aqui como é que começou tudo? Pode. Ó, deixa eu mostrar ela aqui, se dá para ver direitinho. O que é que acontece? Esse central aqui é o Severino. Aqui. Uhum. É o Severino. Ele saiu da Caatinga, lá, daquelas bandas de lá que você só vê Marco Seco, Cacto e tudo mais. Aí ele veio seguindo aqui e encontrou a benzedeira, que é Alba Ramalho no filme, né? Sim. No filme, na história. Aí aqui ele perguntou se tem emprego e tudo mais. Ela disse que não, só se ele soubesse encomendar a alma do defunto lá. Uhum. Eu fiz a benzedeira, fiz o caixãozinho, o túmulo representando essa parte da história. Aqui é o Alto Sertão, até um urubuzinho aqui, que é um carcará, né? O sol a pico lá, pino lá, o sol a pino. Aí, isso. Aí, seguindo a história, ele encontra um cortejo, que naquela
você levava o morto na rede, em volta a uma rede, para o enterro. Uhum. Quando eu vi a história, há dias atrás, eu morei em Vertentes. Vertentes, não sei se você já ouviu falar. Vertentes. Não. Vertente de Paritinga, é próximo a Surubim. Porque tem Vertente do Lério, que fica quase divisa com Paraíba. Mas a Vertente que eu morei foi antes. Aí, vendo a história, aí, sabendo do enterro aqui, ele perguntou, vocês vão enterrar ele aonde? Aí ele disse, a gente tá indo enterrar ele no cemitério de Torres, que é Toritama. Toritama em Tupi-Guarani quer dizer terra quente, pedra quente. Toritama, porque lá é quente, viu? Eu trabalhei lá em Toritama. É quente. Você tá reclamando do calor aí, lá você frita um ovo no chão. Imagina. Ó, aqui o cemitério que iam levar em Torre, e também relaciona aqueles dois coveiros que ele para descansar e escuta ele falar, eles falarem alguma coisa sobre a morte e tudo mais, ele já começa a se desmotivar, né? E aí dá pra entender? Eu falo muito. Tá, porque nós estamos lendo também o texto, né, do João Cabral, já tivemos live semana passada com o professor explicando pra gente. Isso. Não é um texto fácil, né, de interpretar. É. E cai muito no Enem, viu? Cai muito no Enem. Muito. Aí, vem só. Aqui é o canavial, da zona, quando ele chega na zona da mata, que vê o canavial. Aqui representa a usina, que já não existe mais engenho, agora é usina, a moer a cana. E daí, como hoje é uma coisa mais industrializada, já descarta os lavradores também. Em alguns casos, né? Aí aqui está representando. Beleza. Quando ele chega na cidade grande, Recife, ele vai seguindo o rio Beberibe, até chegar em Recife. Quando ele chega em Recife, aqui no meu Como é que você chamou quadrinho, tá? o rio aí, Vlad? Oi? Você chamou o rio como? Ele rio. foi seguindo o rio Beberibe e encontrou o Capibaribe. E no final da história ele chegou no Capibaribe. Sim. Aqui é a ponte que ele pensa em fazer alguma coisa diferente, que você sabe, né? Que ele já está tão desmotivado que ele vê naquela ponte a tábua de salvação, né? Ou o trampolim para... Né? Aí ele encontra isso. Aí ele encontra o seu Zé, né? Que é o carpinteiro. Mestre, o mestre Carpina, né? Que é o mestre Carpina. E começa a indagar com ele, porque é isso, porque é aquilo, o rio é fundo, não é? E ele ficou sem saber o que dizer. Nisso chega a moça lá da comunidade e diz, José, teu filho nasceu. Aí ele vai olhar e chama ele para olhar. Aí a história, o desfecho é aí, nessa parte. Aí o que acontece? O bebê nasceu aqui, ó. O bebê, a mamãe, os presentes que trouxeram para ele naquela época, naquele momento, foi caranguejo, ostras, marisco, e tá tudo aqui, ó. Ostra, caranguejo, esses são os presentes. José, Severino aqui, olhando, sem entender muita coisa. José feliz pelo nascimento. As duas ciganas, uma bem dizendo e a outra mal dizendo, né? O pirraia. Pirraia é o bebê, tá? O pirraia, bem dizendo e mal dizendo. Essa daqui, disse que o futuro dele era só viver em meio aos caranguejos, que não via muito futuro bom, ia morrer cedo. Beleza. Em outras palavras, né? Estou falando assim só por alto. Naquele meu quadro, mas a história não é bem assim. Aqui é a cigana que bendice o bebê. Porque naquela época, você mensurar que você trabalhava numa empresa, carteira assinada, hoje em dia também, mas naquela época era status. Era status. Ela disse, eu estou vendo um futuro melhor para ele, eu estou vendo que ele vai sair da comunidade, que eram os mucambos aqui, ó, os mucambos. Ele vai entrar na fábrica, que é a usina, vai ter um futuro melhor e vai morar na cidade grande aqui.
no centro da cidade. Ela já via um futuro melhor. O Severino chegou para ele, para o José, indagando tudo. Aí ele disse: José, você entendeu? José, não, Severino, você entendeu? Ele o quê? O quê, mestre Carpina? No meu quadrinho aqui, tá na história, né? No meu quadrinho. Você entendeu? O que entendi? Ele fez, a moral da história é: apesar de todas as agruras da vida, vale a pena viver. Ter esperança, acreditar e seguir em frente. É o meu quadrinho aqui. Semana passada, o professor Glauco Kelly esteve aqui, ele falou algo interessante que eu fiquei refletindo a semana inteira. Ele falou assim: a literatura, ela é feita de camadas. Você vai lendo, descobrindo algo, descobrindo outras, né? Cada vez que você lê. E a literatura, ela é uma arte. Né? E a gente observa aqui, tanto nessa obra específica que você fez essa leitura, quanto em todas as obras de arte, a Eliane colocou fechando com chave de ouro, né? Estudo do livro. A Laura colocou que se emociona e, de fato, é emocionante. Né? Você transpor, né? Não sei se a palavra é transpor, mas conseguir fazer essa leitura, desenhando tudo isso, né? Colocando a sua expressão, essa coisa muito, muito humana que a gente precisa resgatar nas pessoas, né? Por isso que é importante a leitura, de forma especial a literatura, porque a literatura ela permite esse humano que está dentro de nós se mostrar, né? Mostrar a forma como a gente vê. E isso é muito, muito prazeroso. Algumas pessoas no clube, mesmo quando pegou Morte e Vida Severina, eu também não tinha lido ainda, infelizmente, justamente porque é colocado dessa forma, é chato, é difícil. O João Cabral é considerado um dos autores que escreveu para, digamos assim, para a maioria não compreender, né? E Morte e Vida Severina é uma das obras mais acessíveis dele. E o pessoal falou: não, eu não estou entendendo nada, enfim. Mas, assim, com essas releituras, a gente teve aqui semana passada o professor falando sobre você lendo da sua forma, com linguagens diferentes, com olhares diferentes sobre o livro, né? A Zélia colocou aí, que linda interpretação, né? Parabenizando também isso aí. E isso que é gostoso demais. Aí eu queria saber, assim, ouvir de você, qual o prazer, o que é ser um artesão, né? O que é ser um artesão, qual o prazer que isso te dá enquanto pessoa? Então, pessoal, eu me sinto muito gratificado por poder expressar, nem que de forma singela mesmo, o que tem dentro de mim, né? Como você mesmo diz, muita coisa se perdeu no caminho, muitos conceitos, muitas coisas. A gente está vivendo de uma forma automática, sem saber muito definir o que é certo ou errado, e até com aquela coisa que a vida nos olhos de não querer saber o que é. Melhor, já tá bom aqui, vamos seguir aqui. Aí muita coisa, quando a gente expressa ou música, porque eu conhecia esse livro, a história, né, do Alto, através da música daquele Chico Buarque, que teve também como se fosse um filmezinho, só cantado, que tinha Barra Mágica, tinha aquela que fez Maria Bonita com Tânia Alves. Algum tempo, Tânia Alves e outros, muitos outros. E era dali que eu conhecia a história. Sempre ouvia, sempre lembrava Morte e Vida Severina, a parte que ficava desse latifúndio, que é justamente na parte do enterro, que ele conta por que ele morreu. Aí ele diz, foi de morte matada, porque ele queria um pedaço de chão, lutou por um pedaço de chão. E hoje ele tem a parte do latifúndio dele, que vai ser 7 palmos debaixo do chão, infelizmente. Infelizmente. Aí o artesanato, para mim, me deixou, assim, ser uma pessoa com a mente mais aberta, voltado mais para o humano. Como eu falei, eu retiro da natureza os resíduos sólidos.
tá? Você só tirar, nem que seja, não jogar papel no chão, você já está fazendo uma boa coisa, sabe? Jogar um plástico no mar, não pode também. Vamos pensar nos nossos rios, nos nossos mares. O homem, ele destrói aquilo que ele mais usufrui, sabe? E a arte vem muito para isso, você ter leveza e uma clareza das coisas que ficaram para trás. É isso que eu busco na minha arte, passar isso, né? Essa leveza e essa conscientização também. De que a terra é nossa, a terra ela é viva. A gente tem que cuidar dela, senão Sim, a gente sim. perde o maior bem da gente. E a água, principalmente. Falando dessa coisa, e aí eu vou todo convidado que vem aqui, vai fazer todo convidado que vem aqui, a gente tá fazendo essa pergunta, Tintim. Mais uma vez, uma pessoa que a gente ouve aqui falar que, né, que na pandemia se despertou para a arte. Quase todos, unanimemente, palavra assim, que estiveram aqui, né, escritores, diferentes pessoas que estiveram por aqui, colocou. Durante a pandemia, eu comecei a fazer isso. O Paulo Vanderlei, que escreveu um livro sobre o Luiz Gonzaga, né, ele contou uma história interessante, que quando ele estava no período da pandemia, ele teve muitas lives, né, muitas lives. E tudo aparecia lá, coloca o seu QR Code aqui e saiba mais sobre isso. A ideia veio na hora. Ele falou assim, vou criar um livro sobre o Luiz Gonzaga, com QR Codes, né? QR Codes que falam, para as pessoas ouvirem o Luiz Gonzaga contar a história dele. E de uma passagem, aquele livro grande, não foi? Aquele livro enorme. Sim. Eu quero mesmo. Eu não tive dinheiro para comprar ainda, viu, Vlad? Mas vou comprar. Aquilo ali é um tesouro para você ter na sua casa. Enfim, e aí várias pessoas, o Glauco, que teve semana que vem, escreveu o livro Na Tabu durante a pandemia. Se eu vou citar aqui praticamente todos. Eu criei o Clube do Livro durante a pandemia. E aí eu queria também ouvir a sua opinião. Por que você acha que esse período de pandemia, praticamente 2 anos, né, de isolamento que a gente teve, influenciou tanto a criação humana, a nossa criação? Dê sua opinião bem, bem tranquilo, sem preocupação do que você vai dizer. O importante é o que você pensa sobre isso. Então, eu penso assim, exatamente, Marla. A gente guarda muita coisa dentro de nós mesmos, sabe? A gente vive numa zona de conforto que é preciso dar um estalo para a gente se deparar com o que tem dentro de nós. Quando a gente ficou recluso dentro de casa, e a cabeça a mil, né? Pensando o que está acontecendo lá fora, está falecendo muita gente e tudo mais, a gente tem que expressar de alguma forma o que está aqui dentro de nós. No meu caso, minha arte. Eu fiquei esse tempo todinho só matutando. Eu tenho folhas e folhas de desenhos ali, com peças que eu tenho que fazer antes de ir para o plano espiritual. Aí eu sempre digo, eu sempre olho, foi tudo feito na pandemia. Se fosse fácil, só chamar o dedo e tá tudo pronto, seria ótimo. Mas não, tem todo o processo. Mas em relação a isso, foi criado muito empreendedor nessa pandemia, se despertou empreendedor. Sim. Por quê? Porque não se via mais encaixado em algum sistema. E também aquela coisa do sistema escravagista. Escravatório, tanto faz. Escravagista de você ir todo dia trabalhar, todo dia, só enricando o patrão. Eu não quero ser mal interpretado aqui. Mas muitos se viram nisso, de dizer, poxa, eu estou em casa, não tenho perspectiva nenhuma, vou botar adiante o que eu sempre quis. O que veio à tona foi tudo que a gente já queria fazer. Só bastou um estalo, foi a virada de chave. E a pandemia, infelizmente, foi muito desgastante para todos nós, para o mundo.
foram muitos entes queridos, amigos, que se foram, né? Mas os que ficaram, eles viram ali uma tábua de salvação, de que está incluso em casa, recluso em casa, porém, tinha que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E muitos se tornaram, mexeram com culinária, com arte, fazendo live, escrevendo livro. E quando acabou tudo, o boom explodiu. Você vê que a maioria das pessoas hoje em dia, o índice de empreendedorismo aumentou, se tornaram empreendedores. São patrões de si próprios. Feito eu. Eu sou patrão de mim mesmo agora. Quero falar da presença aqui do pessoal do site oficial do João Cabral de Melo Neto, que entrou aqui para prestigiar a gente e vai estar com a gente semana que vem, né? Esse pessoal aí, professor Robson, que representa o site, a rede social oficial aí. Interessante porque o professor falou semana passada, assim, quando acabou tudo, a literatura, a arte nos salvou, né? Foi. Imagina se aquilo tudo que a gente tivesse vivido, aqueles 2 anos de pandemia, sem essas expressões, sem essas possibilidades de expressões artísticas que a gente teve. E assim, de tudo, a gente pode dizer que não sei, ficou, sobrou, qual é a palavra, muita coisa bacana, porque o que a gente tem visto de produção artística, literária, que surgiu no período da pandemia, o tanto de coisa legal, né? A Vanessa colocou aí que as pessoas se descobriram e outras acordaram de um sonho e colocou na prática. Mas acho que muito do que o Vlad falou também. Quando eu comecei a um perfil aqui no Instagram, o tempo todo eu não sabia muito exatamente o que eu estava fazendo, mas eu falava de leitura. Era aquela coisa que estava dentro, né? Dentro de você. E foi a possibilidade que a gente teve de ter, de certa forma, a gente teve um pouquinho mais de tempo, né? Ficando mais em casa. A gente economizou o tempo do percurso, né? O tempo de se arrumar para ir para o trabalho, enfim. Mesmo trabalhando distante, de forma remota, a gente teve um pouquinho mais de tempo. Você ia falar, Vlad. Foi assim, o ápice do trabalho online, né? Em casa. Quando é que a gente ia imaginar que poderia se trabalhar em casa? Trabalhar para as empresas, não para nós mesmos, mas trabalhar para as empresas, o home office. Quem é que precisou passar por isso? Tudo que a gente passa, eu acredito que vem para um ensinamento. Que a gente está aqui no aprendizado, né? Tudo que a gente se coloca para fora, já está dentro de nós. Basta coragem, iniciativa, né? Faço igual a minha ex-gerente, ela dizia atitude. Falta atitude e coragem para você colocar para fora tudo que você tem dentro de si. Quando é uma coisa boa, maravilha, vai só crescer. E vamos pensar só nas coisas boas, né? Vamos entrar nesse outro mérito. Mas quando a gente tem coisas boas dentro de nós que colocamos para fora, é perfeito, só faz somar. Soma com você, soma com ele, soma com ele. É só somatória de coisas boas. E a vida é isso. A gente tem que somar coisas boas. E o aprendizado que foi muito importante. É igual aquela coisa. Depois da tempestade veio a bonança. E foi uma enxurrada de descobertas no meio artístico, literário, como você fala. Enfim, todos os segmentos. Uma enxurrada de descobertas. Se não tivesse passado por esses 2 anos, seria bom. Mas o bom é que a gente sempre vê uma luz no fim do túnel. Sim. Sempre. E aí não ia ter nem o Vlad, artista aqui, nem a Marla com o de livro. Vlad, eu sei que aí atrás de você, por exemplo, eu consigo visualizar várias peças suas. Você tem, assim, ideia de quantas peças, eu digo, diferenciadas você tem? Olha, essas peças aqui são os meus acervos pessoais. Tá? A maioria é tudo santa. Tem Nossa Senhora, Jesus, enfim. Mas eu acredito que você fala até hoje, quantas eu já fiz até hoje? Não quantas você fez, mas quantas peças diferentes. Tipo assim. Diferentes? Sim. Minha filha. Acho que mais de 1000. Mais de 1000.
É igual aquela história, cada mergulho é um flash, Que cada legal. insight é uma peça, E sabe? Cada insight é uma peça. quanto tempo geralmente você gasta para fazer uma peça dessas? Quanto tempo? Olha, depende da peça, do tamanho. Ah, Eu sempre costumo dizer que no papel machê e na papetagem, se você unir as duas técnicas, eu uno as duas técnicas. uhum, Nessa peça aqui, ela é papel machê e papetagem. Ela tem são 5 etapas. Eu costumo dizer, na minha forma de construção de uma peça. Eu faço a estrutura, o desenho, né, que é o rabisco, isso aí é a parte, o rabisco, isso aí é a parte. Isso aí não conta, não. Você faz a estrutura da peça, depois faz a papietagem, que é papel sobre papel, e em cima do papel, sobre o papel, você cria a massa, que é o papel triturado com a cola, e vai modelando. Quando você modela, espera o tempo de secagem, que é de praxe, tem que esperar secar, que é uma massa molhada. E quando ela seca, ela desidrata, ela encolhe. O que é que você faz? Você lixa, pinta e impermeabiliza. São 5 etapas. No meu caso, nesse caso, são 6 etapas. Aí a demora depende do tamanho, digamos, cada peça, se o sol tiver a pino, tiver forte, cada peça fica em torno de uma semana pronta. Como faz em série, vários personagens, aí é bom que seca tudo logo e dá para continuar o coisa. Aí, digamos, 20 dias dá para fazer umas 30 peças. Dependendo do demora, tamanho. né? O trabalho artesanal tem todo esse processo. O Tudo que é Vicente, você conhece o Vicente que entrou aí? conheço, Vicente é um artista excelente aqui. Ele trabalha muito com a figura do Ariano Suassuna. Sim. Ariano. Boa noite, Vicente. É, Ariano, o A letra Francisco I, Brenan. todas as peças, todos os clássicos do Danado de Bom feitos por eles. Por ele. Ele tá com essa empreitada aí. Tá com essa empreitada. Excelente. Conheci ele na FENEAR. Uhum. Conheci ele na FENEAR. Seguindo no Instagram. Sim. Muito bacana. E eu falo que esse é um prazer aqui do Danado de Bom. São essas conexões. Eu falo que é uma viagem literária pelo Nordeste, porque a literatura está extremamente relacionada a todas as formas de arte, né? E a ideia de que quando a gente viaja, a gente tem essas oportunidades mesmo, né? De querer conhecer a cultura, o artesanato do lugar, enfim. E é essa a ideia do Nada de Bom, é relacionar a literatura com tudo isso, né? E hoje a gente fez uma relação muito bacana aqui. E eu quero voltar para a peça lá para saber o seguinte: você falou no início que foi feito de papel machê. Eu não entendi. Qual Esse dela? material que você usou aí, como foi? O quadro não, né? Não, quadro não, a tela. A tela. Não, a tela foi de tela normal, tela normal. Entendi. Isso aqui é isso aqui é uma arte naif, que é o meu segmento. Meu segmento é figurativo naif, que é uma arte mais ingênua, mais lúdica, que não segue aquelas diretrizes do acadêmico, Uhum. de perfeição, como é que se diz? Do natural, né? Do natural. É uma arte mais lúdica, que é o que eu fiz aqui, uma arte naif, que é uma arte despojada, digamos, que é autodidata. Você aprende, você já trouxe lá do plano, Uhum. já trouxe com você só desenvolver. A Vanessa colocou encontro de grandes fenômenos, de fato, aqui, né? O Paulo, que eu conheço o material dele também, a arte dele, pela internet. A internet é muito bacana, que possibilita essa viagem mesmo da gente. Maravilhoso. O Vlad, o Vicente, então, assim, quem não conhece, quiser conhecer, siga esse povo aí, que são danados de bom. E você é uma pessoa excelente, Marla. Eu sou suspeito em dizer, agradeço o convite, tá?
você é muito generosa com a gente. Você, Como não ser generosa com quem, né, se dispõe a estar aqui usando seu tempo para poder falar da sua você é arte muito pra generosa. gente. Você tenta extrair da gente o melhor que tem na nossa essência, para pôr para fora. Eu sou muito tímido. Parece? Não, Eu sou extrovertido. Eu não, a primeira live que eu faço, assim, vai fazer várias agora. você Tá é vendo, minha Vicente? O Vicente disse que não vinha porque ele não consegue, que é tímido, enfim. Consegue sim, vai ver que você consegue. A gente vai direcionando, né? Enfim. sim, Vicente. Deixa disso, viu? Consegue sim. Cara de Eu, um material maravilhoso como o Vicente, enfim, mas todo mundo tem seu momento, né? Sua hora. verdade. Eu tava com receio de fazer a live, mas eu, graças a Deus, eu tô achando que é um show. Eu gostei. Maravilhoso. Quem quiser conhecer mais, né, seu trabalho e adquirir peças, você faz essa de mandar para outros lugares do Brasil, do mundo, como é que é isso? Então, Marla, vê só. Em relação às peças, Olha o que a Eliane eu. falou, ó. A Eliane é engraçada, é do clube do clube da Edmond, viu? É time, é só da corda que ele vai, né, Eliane? Eu sou da corda, viu? Eu sou assim, eu começo engateando, depois ninguém me segura. Ai, ai. A maior a cidade do forró, que é Caruaru, né? Não tinha que dar nisso, né? Uhum. Então, o que acontece? Eu distribuo minhas peças no centro de artesanato, tá? Aí é a entrada que a pessoa pode comprar. Eu vou até falar um segredo aqui, não conta pra ninguém, mas eu tô tá um pouco defasado o meu estoque, porque eu tô fazendo tantas outras coisas. Quer dizer, tá vendendo muito, né? Isso é bom demais, danado de bom. Tá defasando. Aí eu tô mais, assim, partindo para esse segmento agora dos utilitários. Tem esse restaurante, esse bar Tropicana Saborearte, eles pediram a mim alguns copos, que é o Tubarão, que é muito famoso lá. O Tubarão, não sei se você já viu. Lá nos meus rios tem um tubarão. Uhum. É muito famoso esse, é um copo também, porta-copo. Tem a Laúça, a Carranca, o Chico Sainz também. Aí eu tô mais fazendo para eles. Quando eles me pedem, estou fazendo mais para eles. Por isso que eu estou dizendo a você que eu estou um pouco. Meu estoque está defasado lá. Eu mesmo tenho que puxar a minha orelha, porque eu sou meu patrão, né? Uhum. Então eu sou meu patrão, puxar a minha orelha, me apertar e dizer, ó, faz lá também. Não pensa só num canto. Uhum. Aí, para eu vender assim, entrar em contato comigo para eu vender, por enquanto, eu não faço. Eu deixo quem quiser vender. Não? Uhum. Eu centro de artesanato e vendo para o Tropicana, que eles vai criar uma loja lá, é um bar, ele é Tropicana Saborear. Eles vão criar um hostel para turistas lá em Boa Viagem, que é a praia mais famosa aqui de Recife, e vai criar uma loja de artesanato na entrada do hostel. Que legal. Aí quem quiser cabeça de carranca, tubarão, cabeça de laúça e outras cositas mais lá no Tropicana, quando eles abrirem a loja. Mas comigo assim eu não vendo, por conta do transporte, né? Uhum. É um pouco complicado. Quando você viaja para fora, você vê como é a bagagem. Com medo de uma peça bonitinha, embaladinha, chega lá destroçadinha. E aqui é papel mais chique. Aí eu fico com receio. Aí, se alguém quiser entrar em contato, só mesmo no centro de artesanato, que eles vendem online também. Tem a loja online para todo o Brasil, todo mundo, né? Para o mundo todo. E Tropicana também. Mas é importante Que vai abrir. você colocar lá no seu Instagram essa referência para quem quiser, né? Uhum. Compras aqui, ó. Compras aqui. Porque, né? Porque as pessoas vão entrar, vão querer comprar. Enfim. Tô entendendo.
O meu Instagram, quando alguém fala, você posta de tudo lá, não posta só suas artes. Porque eu acho interessante uma mensagem, eu posto. Vejo uma música boa, eu posto. Esse quadro mesmo que eu fiz, eu fiz um Reels com aquela música, como é? Flor da Idade. Que é uma música maravilhosa, de Nanda Garcia, que eu não conhecia. Eu escutei tanto quando eu tava fazendo minhas peças. Eu fiz, eu vou botar um Reels com essa peça, a música. Eu gosto muito de música popular brasileira, sabe? Eu escuto muito João Gilberto, Nana Caymmi, Nana Caymmi, que é daí da Bahia, né? Dorival Caymmi. Eu gosto muito, eu adoro. Nossos artistas aqui do Brasil são danados de bom. Danado de bom. São danados. Vade, assim, que legal que a gente sempre prepara um roteirozinho, né, para não se perder aqui, mas as coisas caminharam de uma forma muito, muito livre, de forma bem, bem gostosa mesmo. Quero agradecer assim. Eu sempre digo que a gente não vai encontrar palavras para agradecer. As palavras do dicionário, todo o dialeto nordestino, ele se perde aqui para poder... Esse sentimento fica nos nossos corações, né? De gratidão. A gente fala a palavra eterna, forma de falar, mas assim... Enfim, só agradecer. E dizer assim, pode ter mais vezes que a gente vai, com certeza, se encontrar no Instagram sempre, mas estamos aqui também disponível para qualquer contribuição, né? Sempre se coloca, porque assim, eu sempre digo aqui, repito, a gente vai na cara de pau mesmo, aqui o Danado de Bom tem cara de pau, tem cara de pau e a gente fala, vai lá e convida as pessoas mesmo, e assim, quando a pessoa abraça a ideia, é Danado de Bom. Muito, muito obrigada. Esse quadrinho aqui é seu, viu? Se você não me vender, já pedi ele para vender. Ai, pai. Ele é seu. Ele é seu. Depois a gente combina dele como é que vai fazer. Mas quando eu fiz, primeiro eu agradeço o convite, né? Agradeço o Paulinho por ter me indicado, o Paulo Lima. Sigam ele lá. Agradeço por ele ter me indicado. No começo, eu fiquei, quando você disse, aceita, por favor, diga sim. Diga sim. Eu já vou assim, ó. Você aceita? Diga sim, por favor. Eu fiquei com medo, porque é a primeira live. Você é minha madrinha de live, né? Uma live dessa profissional foi a primeira. E foi excelente, eu agradeço o convite. Quando eu fiz passei a madrugada do domingo para segunda, fazendo o quadro, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer isso aqui? Aí quando você disse que gostou, afinal é dela. Porque é do Danado de Bom aqui. Eu não tenho nada meu aqui. Aqui não tem nada meu. E é Danado de Bom. Eu falo pro Vicente, né, que a gente vai estar construindo essa história, né? Algumas coisas, assim, recentemente teve uma live aqui com uma artista plástica, inclusive global, viu, que a Danado de Bom é chique. Global, a tela dela tá lá na Globo, na novela das 6. E ela me mandou uma tela dela. Gente, que negócio mais lindo do mundo, né? Aí, assim, eu vou construir, é uma história que a gente está construindo, né? Eu não estou falando da questão material, que a gente sabe que essas coisas se perdem, né? Mas a questão... O acerto Danado de Bom. O acerto Danado de Bom. Vai vir muita coisa para frente, estamos começando, vamos seguindo. Muito obrigada, viu? A live vai ficar gravada aqui, você pode compartilhar com você. E depois também, se você quiser receber o vídeo, eu mando já baixado para ti. Deus abençoe. Muito, muito, muito sucesso. Quem sabe a gente não se encontra aí nas esquinas da vida, né? Em algum dia desses. O dobro eu desejo para você. Agradeço bastante por essa oportunidade. Eu adorei. O medo ficou lá atrás. O medo de que eu estava para ter esse bate-papo. Mas quando eu fiquei dizendo, poxa, vai ser só um bate-papo, como dois amigos, uma mesinha de bar, tudo mais. E foi isso realmente que aconteceu.
A gente teve essa descontração, como você falou, foi uma troca livre, não teve os parâmetros de seguir um roteiro, apesar de você ter queda aqui do roteiro, mas foi perfeito. Agradeço de coração, amei, dou boa noite para todo mundo, obrigado a todos que participaram, acompanharam da live, né? Foi gratificante. Agradeço, muito obrigado, Marla. E a gente vai se falando em relação ao seu presente. Obrigadão, Deus abençoe. Gente, beijo. Tchau pra A gente vai ter semana que vem mais live aqui, bacana, e vamos continuando, seguindo, viajando, porque junho estaremos na Paraíba, literalmente. boa. Eu não aguentei só viajar pela literatura, mas eu vou para Paraíba, eu vou lá. Amém. Abraço, gente. Tchau, Marla. Tchau, gente. Tchau.